Quando nós falamos em meio ambiente, é impossível a gente deixar de relacionar o ser humano dentro dessa situação toda. Às vezes as pessoas confundem meio ambiente apenas com a mata e com os animais, mas o ser humano está inserido dentro dessa natureza. Essa sempre foi a proposta de Reich. Reich dizia que o ser humano faz parte da natureza, ele deve estar inserido na natureza. E, infelizmente, ainda na época dele, ele já percebia isso, que o ser humano ele está se afastando cada vez mais da natureza. O fato do ser humano se afastar da natureza faz com que ele olhe para essa natureza com outros olhos, que não são mais aqueles olhos do cuidado, do carinho, da preservação. Hoje, cada vez mais, nós vivemos um mundo assim, onde as pessoas elas se afastaram da natureza e elas não preservam mais, elas não cuidam mais. Portanto, o comportamento humano precisa ser mudado. Isso foi o que me levou para um doutorado em meio ambiente e desenvolvimento, justamente para poder entender esse comportamento humano destruindo o meio ambiente. O ser humano é responsável pela destruição do meio ambiente. Portanto, nós também somos responsáveis pelo nosso futuro. Se nós preservarmos o meio ambiente, se nós fizermos a nossa parte, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir ter um meio ambiente mais saudável para as futuras gerações. Essa é a proposta da ecopsicologia. A ecopsicologia junta a ecologia com a psicologia, falando do comportamento do ser humano, principalmente esse comportamento destrutivo. Nós temos que olhar para esse comportamento em termos de caráter. Cada um tem um traço de caráter e é esse traço de caráter que faz com que nós cuidemos ou destruímos. Isso precisa ser visto já na criança. Por quê? Ao longo da história do desenvolvimento infantil é quando se desenvolvem os nossos traços de caráter. E se nós trabalharmos na prevenção da neurose sobre esses traços caracterológicos, nós vamos desenvolver crianças mais saudáveis. Existem alguns projetos que são projetos muito bonitos que trabalham com a educação ambiental na escola. As crianças, desde pequenininha, já aprendem a olhar para essa natureza de uma forma diferente. Pena que isso é dado só nos primeiros anos escolares e depois parece que se esquece. Por quê? Porque esses traços caracterológicos perversos, vamos chamar assim, se sobrepõem a toda essa educação que a criança aprendeu. Precisa de reforço constantemente. Nós adultos temos consciência disso, temos consciência de que nós não cuidamos do ambiente como deveríamos cuidar e sabemos exatamente o que nós precisamos fazer, mas parece que a gente se esquece disso. Portanto, os reforços são necessários. Essa é a proposta da ecopsicologia, que vai trabalhar com possibilidades da gente poder mostrar novos horizontes, para que essas pessoas possam saber ter a consciência de que elas fazem parte desse meio ambiente. Espero que esse vídeo seja útil para que você pense um pouquinho na sua parcela de contribuição com o meio ambiente. E para quem é da psicologia, olhe para as grandes possibilidades, para as inúmeras possibilidades que você tem de poder relacionar a psicologia com a questão ambiental. Até mais.